Antes de qualquer palavra, um grande abraço especial com amor e carinho para as minhas amigas. Neuza Inácio 7474 disse: uma linda história. Ouço todos os dias e você é meu narrador preferido. Sua voz é perfeita e linda. Meus parabéns por sua voz. E Fátima da Silva TD Quizés escreveu: realmente o senhor é o melhor contador de história. O senhor sente a história, adoro ouvi-lo. Que Deus abençoe sempre. Fátima da Silva, Rio Grande do Sul, cidade Viamão. No próximo vídeo estaremos fazendo mais agradecimentos. Especial, quem sabe o próximo é você. Peço que deixe seu nome, para que eu possa fazer um agradecimento especial para você. São palavras assim que chegam como um abraço. São elas que dão sentido a cada história contada aqui. Sou Arlindo Chagas, e este é o História Não Escrita. Espaço para quem sente o mundo com o coração aberto. Se é a sua primeira vez, sinta-se em casa. Aqui toda história é um encontro. Agora respire fundo. Porque a história de hoje quer mais do que atenção, ela quer ser sentida. Ela estava passando necessidade com a filha, mas o homem que ela salva é um milionário, e algo incrível acontece. O vento frio cortava as ruas estreitas do bairro Operário naquela noite de inverno. Lucy, com seus 32 anos, caminhava apressada, segurando firme a mãozinha trêmula de sua filha, Sofia, de apenas 6 anos. O casaco de Sofia, remendado nas mangas, mal protegia a menina do frio. Lucy sentia o peso de cada passo, não apenas pelo cansaço de um dia exaustivo limpando casas, mas pelo vazio que carregava no peito. O aluguel estava atrasado, a geladeira quase vazia, e o sorriso de Sofia era a única coisa que ainda a mantinha de pé. Lucy nunca foi de desistir. Criada por uma mãe costureira que lutava para sustentar 3 filhos, ela aprendeu cedo que a vida não dava trégua. Mas agora, com Sofia dependendo dela, cada dia parecia um teste de resistência. O pai da menina havia desaparecido anos atrás, deixando Lucy com promessas quebradas e um coração partido. Desde então, ela jurou que nunca mais confiaria em ninguém além de si mesma. Ainda assim, havia algo em Lucy que não se apagava: sua bondade. Mesmo com tão pouco, ela sempre encontrava um jeito de ajudar quem cruzava seu caminho. Naquela noite, enquanto atravessava a praça deserta rumo ao ponto de ônibus, Lucy ouviu um gemido baixo vindo de um beco escuro. Sofia apertou sua mão, assustada. "Mamãe, o que foi isso?" perguntou, os olhos arregalados. Lucy hesitou. A prudência gritava para que ela seguisse em frente. Afinal, era tarde e ela não podia arriscar a segurança da filha. Mas o gemido veio novamente, fraco, quase um sussurro de desespero. Seu coração, sempre maior que o medo, venceu. "Fica aqui, meu amor, bem pertinho da luz", disse Lucy, posicionando Sofia sob um poste. Com o coração acelerado, ela se aproximou do beco. Lá, encolhido contra a parede, estava um homem. Ele parecia desorientado, as roupas elegantes rasgadas, o rosto pálido. Um filete de sangue escorria de sua testa. Lucy se abaixou ao lado dele. "Senhor, você está bem? O que aconteceu?" perguntou, a voz firme, mas gentil. O homem, com esforço, ergueu os olhos. Eram olhos profundos, de um castanho quente, mas carregados de dor. "Eu fui assaltado, me bateram", murmurou a voz rouca. Lucy não pensou 2 vezes. Pegou um lenço de sua bolsa e pressionou contra o ferimento na testa dele. "Calma, vou te ajudar. Consegue se levantar?" Com dificuldade, ela o apoiou, guiando-o até o banco da praça. Sofia, ainda assustada, segurava a barra do casaco da mãe. Lucy pegou o celular, um modelo antigo, com a tela rachada, e ligou para a emergência. Enquanto esperava, ofereceu ao homem o único lanche que tinha na bolsa: um pão com margarina, que seria o jantar de Sofia. "Toma, você precisa comer algo", disse,
com um sorriso que escondia sua própria fome. O homem aceitou o pão, hesitante, e pela primeira vez a olhou com atenção. Havia algo naquele gesto simples, naquela mulher exausta que dividia o pouco que tinha, que o tocou profundamente. Obrigado, ele sussurrou, a voz carregada de emoção. Qual é o seu nome? Lucy, ela respondeu, limpando as mãos na calça jeans desgastada. E essa é minha filha, Sofia. Eu sou Mauro, disse ele, tentando sorrir, apesar da dor. O som da sirene da ambulância cortou a noite. Quando os paramédicos chegaram, Lucy se afastou, pronta para desaparecer com Sofia na escuridão. Mas Mauro segurou sua mão por um instante. Você salvou minha vida, Lucy. Não vou esquecer isso. Ela sorriu, sem dar muita importância. Para Lucy, ajudar era instinto, não um ato que pedia recompensa. Mas enquanto caminhava para casa com Sofia, algo naquela troca de olhares com Mauro ficou gravado em sua mente. Ela não sabia, mas aquela noite fria mudaria seu destino para sempre. Os dias seguintes àquela noite no beco passaram como uma névoa para Lucy. O aluguel continuava atrasado e a dona da kitnet já havia deixado um aviso na porta. Pague até sexta ou desocupe. Lucy segurava as lágrimas enquanto preparava o café da manhã para Sofia. Uma xícara de café ralo e um pedaço de pão amanhecido. Sofia, com sua inocência radiante, desenhava em um caderno velho, cantarolando uma música que aprendera na escola. Mamãe, olha, é uma casa com jardim. Um dia a gente vai morar numa assim, né? Disse, os olhos brilhando. Lucy forçou um sorriso, mas seu coração apertava. Claro, meu amor. Um dia a gente vai ter um jardim bem grande, com flores que você escolher. Ela beijou a testa da filha, tentando esconder a angústia. Durante o dia, enquanto limpava a casa de uma cliente, Lucy não conseguia tirar Mauro da cabeça. Não era só o olhar dele, tão intenso e cheio de gratidão, mas algo mais, uma sensação de que aquele encontro tinha um propósito maior. Mauro, por outro lado, estava em um mundo completamente diferente. Em seu apartamento de cobertura, com vista para a cidade pulsante, ele se recuperava do assalto. As dores no corpo eram um lembrete constante daquela noite, mas o que realmente ocupava sua mente era Lucy. Mauro, aos 38 anos, era um homem acostumado a números, estratégias e decisões frias. Como empresário no ramo de ações e investimentos, ele construíra uma fortuna com sua habilidade de prever tendências e calcular riscos. Mas, por trás do sucesso, havia uma solidão que ele raramente admitia. Mauro crescera em um lar desestruturado, com um pai ausente e uma mãe que lutava contra a depressão. Ele aprendera cedo a se virar sozinho, transformando a dor em ambição. O dinheiro veio, mas com ele veio também um vazio que nenhuma conquista parecia preencher. Relacionamentos eram raros e superficiais. Mauro não confiava facilmente, e o mundo dos negócios o tornara cético sobre a bondade humana, até conhecer Lucy. Naquela manhã, enquanto tomava um café em sua varanda, Mauro segurava o cartão de visita amassado que encontrara no bolso do paletó rasgado. Era um cartão simples com o nome Lucy, Serviços de Limpeza e um número de telefone. Ele sorriu, lembrando-se do pão com margarina que ela lhe ofereceu. Quem faz isso hoje em dia? Murmurou para si mesmo. Algo nele, uma parte que ele mantivera trancada por anos, queria retribuir aquele gesto. Mauro pegou o telefone e discou o número. Do outro lado da linha, Lucy atendia enquanto dobrava roupas em uma lavanderia apertada. O barulho da máquina, quase abafando sua voz. Alô, quem fala? Perguntou desconfiada. Quando Mauro se apresentou, ela ficou em silêncio por um instante, surpresa. Você está bem? Já saiu do hospital? Perguntou genuinamente preocupada. Estou melhor graças a você, respondeu Mauro, a voz mais suave do que ele pretendia. Lucy, eu gostaria de te agradecer pessoalmente. Posso te encontrar? Talvez tomar um café? Lucy hesitou.
vida não tinha espaço para cafés ou gentilezas. Além disso, homens como Mauro, com aquele jeito polido e roupas que pareciam custar mais do que ela ganhava em um mês, não pertenciam ao seu mundo. Olha, Mauro, fico feliz que você está bem, mas eu tenho muito trabalho, sabe? E minha filha... Traga a Sofia, ele interrompeu com um tom que misturava insistência e calor. Por favor, Lucy, só quero conversar. Algo na voz dele a fez ceder. Talvez fosse a exaustão, talvez fosse a curiosidade. Tá bom, disse por fim. Amanhã no parque perto da praça, às 4 da tarde. Quando desligou, Lucy sentiu um misto de nervosismo e esperança. Ela não sabia quem Mauro realmente era, nem o tamanho da fortuna que ele carregava. Mas naquele momento, algo dentro dela sussurrava que aquele encontro poderia mudar tudo. O sol da tarde banhava o parque com uma luz dourada, suavizando as rugas de preocupação no rosto de Lucy. Ela segurava a mão de Sofia, que pulava animada, apontando para um balanço vazio. Mamãe, posso ir brincar? Perguntou-lhe, os olhos brilhando. Lucy assentiu, mas não sem antes ajustar o laço no cabelo da filha, um gesto simples que escondia seu nervosismo. Ela usava sua melhor blusa, uma peça azul desbotada, mais limpa e bem passada. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Mauro já estava lá, sentado em um banco de madeira, observando o movimento das crianças. Ele parecia deslocado naquele ambiente simples, com seu relógio de pulso reluzente e a camisa impecavelmente alinhada. Mas, quando viu Lucy se aproximando, seu rosto se abriu em um sorriso genuíno. Você veio, disse, levantando-se com uma energia quase juvenil. Promessa é dívida, respondeu Lucy com um meio sorriso. Sofia, curiosa, olhou para Mauro. Você é o moço que a mamãe ajudou? Perguntou, sem rodeios. Mauro riu, uma risada leve que surpreendeu até ele. Mesmo? Sou eu mesmo, pequena. E você deve ser a Sofia, a menina mais corajosa que já conheci. Sofia sorriu encantada e correu para o balanço, deixando os adultos sozinhos. Lucy e Mauro se sentaram, e por um momento o silêncio pairou entre eles, confortável, mas carregado de expectativa. Mauro foi o primeiro a falar. Eu não paro de pensar naquela noite, Lucy. Você não tinha nada a ganhar, mas mesmo assim me ajudou. Por quê? Lucy desviou o olhar, brincando com a alça da bolsa. Não sei, acho que é só o que eu sei fazer. Minha mãe sempre dizia que a gente ajuda porque é certo, não porque espera algo em troca. Ela riu, quase envergonhada. Parece bobo, né? Não, disse Mauro com uma intensidade que a fez encará-lo. É raro, é lindo. Ele pigarreou, como se quisesse esconder a emoção. Eu quero te ajudar, Lucy, você e a Sofia. Não como caridade, mas como uma forma de retribuir o que você fez por mim. Lucy franziu a testa desconfiada. O que você quer dizer com isso? Sua voz tinha um tom defensivo. Anos de promessas. Vazias a ensinaram a não confiar em ofertas generosas. Mauro respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu tenho uma empresa, no ramo de investimentos. Digamos que eu me viro bem. Quero te oferecer um emprego, Lucy. Algo estável, com um salário justo. E se você permitir, gostaria de ajudar com a Sofia. Talvez com a escola ou o que ela precisar. O coração de Lucy disparou. Era tudo o que ela sonhava. Uma chance de dar uma vida melhor para sua filha. Mas algo a segurava. Por quê? Você está fazendo isso, Mauro? Você nem me conhece. E se eu for uma péssima funcionária? Ou se, sei lá, você se arrepender? Mauro sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Porque eu sei o que é não ter ninguém, Lucy. E sei o que é encontrar alguém que te estende a mão sem pedir nada em troca. Você me deu mais do que um pão naquela noite. Você me deu esperança. Por um instante, os olhares deles se encontraram e algo indizível passou entre eles. Uma conexão que nenhum dos dois estava pronto para nomear.
Antes que Lucy pudesse responder, Sofia correu até eles ofegante. Mamãe, o moço do sorvete está ali. Posso pegar um? Perguntou, apontando para um carrinho colorido. Mauro se levantou, tirando a carteira do bolso. Que tal se eu for com você, Sofia? Escolhe o maior sorvete que tiver. Ele piscou para Lucy, que riu, balançando a cabeça. Enquanto Mauro e Sofia caminhavam até o carrinho, Lucy os observava, o coração apertado de emoção. Pela primeira vez em anos, ela sentiu um calor que não explicava, como se o futuro, pela primeira vez, pudesse ser mais leve. Mas o que Lucy não sabia era que Mauro guardava um segredo que, quando revelado, poderia transformar aquele momento de esperança em algo muito maior, ou destruí-lo por completo. A semana seguinte trouxe uma mudança que Lucy mal podia acreditar. Mauro cumpriu sua palavra. Na segunda-feira, ela começou em um novo emprego na empresa dele, uma gigante do mercado de investimentos chamada Horizonte Capital. Não era um cargo grandioso, assistente administrativa, mas o salário era mais do que ela jamais ganhara limpando casas. Pela primeira vez, Lucy pôde pagar o aluguel adiantado e comprar um par de sapatos novos para Sofia, que dançava de felicidade ao calçá-los. Mamãe, eles brilham, exclamou, girando no quintal da kitnet. O trabalho não era fácil. Lucy, que nunca havia mexido em planilhas ou atendido telefonemas corporativos, sentia-se como um peixe fora d'água. Mas havia algo na rotina, na mesa organizada, no crachá com seu nome, no respeito dos colegas, que a fazia acordar com um propósito renovado. E claro, havia Mauro. Ele aparecia no escritório com frequência, sempre com um sorriso discreto e uma palavra de incentivo. Você tá indo bem, Lucy. Qualquer coisa é só me chamar, dizia antes de desaparecer em uma reunião. Sofia, enquanto isso, estava encantada com Mauro. Ele a surpreendia com pequenos gestos, um livro de histórias numa tarde, um convite para um piquenique no parque em um sábado ensolarado. Em um desses dias, enquanto Sofia corria atrás de uma borboleta, Mauro e Lucy se sentaram na grama dividindo um sanduíche. Você já pensou em voltar a estudar? Perguntou ele de repente. Você é inteligente, Lucy. Poderia ir tão longe. Lucy riu, surpresa. Estudar? Mauro, eu mal terminei o ensino médio. Tive que trabalhar cedo para ajudar minha mãe. E depois veio a Sofia. Sua voz ficou mais suave, carregada de sonhos que ela havia enterrado. Mas eu gostava de ler. Sonhava em ser professora, acredita? Queria ensinar crianças como a Sofia. Mauro a olhou com uma intensidade que a deixou sem graça. Você ainda pode, Lucy. Nunca é tarde. Ele hesitou como se quisesse dizer mais, mas mudou de assunto. Sabe, eu também tinha um sonho. Quando criança, queria ser piloto. Imaginava voar pelo mundo, livre. Mas a vida, ela tem outros planos. Havia uma melancolia na voz dele que Lucy não entendia. Mauro era um mistério. Apesar de sua generosidade, ele raramente falava de si mesmo. Quando ela perguntava sobre sua família ou seu passado, ele desconversava com um sorriso charmoso ou uma piada. Minha história é chata, Lucy. Prefiro ouvir a sua, dizia, fazendo-a rir. Mas nem tudo era leveza. Uma noite, enquanto organizava documentos no escritório após o expediente, Lucy encontrou uma pasta antiga, esquecida em uma gaveta. Curiosa, abriu-a e viu recortes de jornal amarelados. Um deles trazia uma manchete. Jovem empresário escapa de sequestro dramático. A foto granulada mostrava um Mauro mais jovem com o olhar assombrado, cercado por policiais. O artigo mencionava um incidente ocorrido anos atrás, quando Mauro, então um investidor em ascensão, foi alvo de criminosos que exigiram um resgate milionário. Ele escapou, mas o texto sugeria que o trauma o mudou para sempre. Lucy fechou a pasta,
o coração disparado. Aquilo explicava a cautela de Mauro, a forma como ele parecia sempre alerta, como se esperasse o pior. Mas também levantava perguntas. Por que ele nunca mencionou isso? E o que mais ele escondia? Naquela mesma noite, Mauro a encontrou no corredor, já com o casaco pronto para ir embora. Trabalhando até tarde? Perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Lucy hesitou, a pasta ainda fresca em sua mente. Mauro, você confia em mim? Perguntou sem pensar. Ele franziu a testa surpreso. Claro que sim, por quê? Ela respirou fundo, mas decidiu não mencionar a pasta. Nada, só... Fico feliz por você estar na nossa vida. Eu e a Sofia, a gente... Nunca teve alguém como você. Mauro relaxou, e por um instante seus olhos brilharam com algo que parecia mais do que amizade. Vocês também mudaram a minha vida, Lucy, disse, a voz baixa. Mais do que você imagina. Enquanto caminhavam juntos para o ponto de ônibus, com Sofia adormecida nos braços de Lucy, nenhum deles percebeu uma figura observando de longe, escondida nas sombras. Alguém que conhecia Mauro muito bem e que não estava feliz com a presença de Lucy em sua vida. O outono chegava, tingindo as árvores da cidade com tons de laranja e vermelho. Para Lucy, a vida começava a parecer um sonho do qual ela temia acordar. O emprego na Horizonte Capital lhe dava estabilidade e Sofia agora frequentava uma escola particular, graças a uma bolsa que Mauro insistira em providenciar. É um investimento no futuro dela, ele disse, com aquele jeito sério que escondia um coração generoso. Lucy ainda se sentia desconfortável com tanta ajuda, mas a felicidade da filha era maior que seu orgulho. Os momentos com Mauro estavam se tornando o ponto alto de seus dias. Ele tinha um jeito de transformar o comum em especial. Certa tarde, enquanto os três passeavam por um mercado de rua, Mauro parou em uma barraca de flores. Escolhe uma, Sofia, disse, apontando para os girassóis vibrantes. Sofia, radiante, pegou o maior que encontrou e, para surpresa de Lucy, entregou-o à mãe. É para você, mamãe, porque você é a melhor do mundo. Lucy riu, mas seus olhos marejaram. Mauro, ao lado, apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que aquele gesto significava. À medida que os meses passavam, a amizade entre Lucy e Mauro florescia em algo mais profundo. Havia uma eletricidade nos silêncios, nos olhares que se prolongavam, nas risadas compartilhadas. Uma noite, após um jantar improvisado na casa de Lucy, um macarrão com molho caseiro que Sofia insistiu em ajudar a preparar, Mauro ficou para lavar a louça. Você não precisa fazer isso, protestou Lucy, tentando tirar o prato das mãos dele. Relaxa, eu sou especialista em pratos, respondeu Mauro com um sorriso travesso. Mas ao se virar, ele esbarrou em um copo que caiu e se espatifou no chão. Os dois se abaixaram para juntar os cacos e suas mãos se tocaram. O tempo pareceu parar. Lucy sentiu o calor da pele dele e, quando ergueu os olhos, encontrou Mauro a encarando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Lucy, ele começou, a voz rouca. Eu nunca sei como dizer isso, mas... Você e a Sofia, vocês são a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, inclinou-se e, num impulso, o beijou. Foi um beijo tímido, hesitante, mas cheio de tudo que ambos guardavam há meses. Quando se afastaram, Mauro riu nervoso. Eu deveria quebrar copos mais vezes, brincou, e Lucy caiu na gargalhada aliviada. Mas nem tudo era perfeito. Lucy começava a perceber coisas estranhas. Telefonemas anônimos no meio da noite, com a pessoa do outro lado desligando sem falar. Um carro preto que parecia segui-la quando saía do trabalho. E certa vez, ao chegar em casa, encontrou a porta entreaberta, embora nada estivesse fora do lugar. Ela tentou ignorar, atribuindo tudo ao cansaço, mas o desconforto crescia.
Enquanto isso, Mauro também enfrentava suas próprias inquietações. Ele não contara a Lucy toda a verdade sobre seu passado. O sequestro, anos atrás, não foi apenas traumático. Ele envolveu uma traição que Mauro nunca superou. Alguém, e próximo, alguém em quem ele confiava, o entregara aos criminosos. Desde então, ele vivia com um pé atrás, mantendo todos a uma distância segura. Mas Lucy e Sofia estavam quebrando suas defesas, e isso o assustava. Ele sabia que se quisesse um futuro com elas, precisaria revelar tudo, inclusive o motivo pelo qual ainda recebia mensagens anônimas, ameaças veladas, que sugeriam que o passado estava voltando para cobrar seu preço. Uma tarde, enquanto Lucy organizava a agenda de Mauro no escritório, uma mulher elegante entrou sem se anunciar. Ela tinha cabelos loiros impecáveis, olhos frios e um sorriso que não chegava ao olhar. "Você deve ser a Lucy", disse, com um tom que misturava curiosidade e desdém. "Eu sou Vivian, ex-noiva do Mauro. Ele já te falou de mim?" Lucy sentiu um frio na espinha. Mauro nunca mencionara uma noiva. Antes que pudesse responder, Vivian continuou a voz cortante. "Cuidado, querida. Mauro é ótimo em fazer promessas, mas ele sempre volta para o que realmente importa. E você... bem, você não faz parte do mundo dele." A porta do escritório se abriu e Mauro entrou, o rosto endurecendo ao ver Vivian. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz tensa. Vivian apenas sorriu, jogando os cabelos para trás. "Só vim desejar boa sorte, Mauro. Você vai precisar." Quando ela saiu, o ar parecia pesado. Lucy olhou para Mauro esperando uma explicação, mas ele apenas balançou a cabeça. "Não é o que parece, Lucy. Eu te explico depois, prometo." Mas pela primeira vez, Lucy sentiu uma dúvida crescer em seu peito. Quem era Mauro, afinal? E o que ele estava escondendo? A tensão no escritório após a visita de Vivian deixou Lucy inquieta pelo resto do dia. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um aviso. "Você não faz parte do mundo dele." Pela primeira vez, Lucy se perguntou se estava se permitindo sonhar alto demais. Ela voltou para casa com o coração pesado, tentando esconder a preocupação de Sofia, que, alheia ao turbilhão da mãe, contava animada sobre um desenho que fizera na escola. "É você, eu e o tio Mauro numa praia, mamãe. Ele disse que um dia vai nos levar para ver o mar." Lucy sorriu, mas a menção a Mauro apertou ainda mais seu peito. Ela queria confiar nele, queria acreditar no calor daquele beijo na cozinha, na forma como ele fazia Sofia rir e na promessa de um futuro melhor. Mas as dúvidas, alimentadas pela presença de Vivian e pelos segredos que Mauro guardava, eram como uma sombra que crescia a cada dia. Naquela noite, Lucy decidiu confrontá-lo. Após colocar Sofia para dormir, ela ligou para Mauro. "Precisamos conversar", disse a voz firme, apesar do nervosismo. Ele chegou menos de uma hora depois, trazendo uma expressão preocupada e um buquê de margaridas, as flores favoritas de Lucy, algo que ele notara em um de seus passeios. "Para te fazer sorrir", disse, entregando as flores com um olhar que misturava culpa e carinho. Sentados na pequena sala da kitnet, com o som do ventilador velho quebrando o silêncio, Lucy foi direto ao ponto. "Quem é Vivian, Mauro? E por que ela acha que pode aparecer do nada e falar como se você me devesse explicações? Eu mereço saber a verdade." Mauro suspirou, passando a mão pelos cabelos. Por um momento ele pareceu mais jovem, vulnerável, como o homem que ela encontrara ferido no beco. "Você merece, Lucy. Eu só não queria te arrastar para os meus fantasmas." Ele respirou fundo e começou a contar. Vivian fora sua noiva anos atrás, na época em que Mauro estava construindo sua fortuna. Ela era charmosa, ambiciosa e parecia perfeita para o mundo glamouroso dos negócios. Mas o sequestro mudou tudo. Mauro descobriu, após sua libertação,
que Vivian sabia do plano dos criminosos, não diretamente, mas por omissão. Ela tinha conexões com pessoas perigosas, pessoas que Mauro nunca imaginou que fariam parte de sua vida. Ela me traiu, Lucy, não com outro homem, mas com minha confiança, e isso doeu mais do que qualquer golpe que levei. Lucy ouvia em silêncio, o coração dividido entre a raiva de Vivian e a dor que via nos olhos de Mauro. Depois disso, eu me fechei, continuou ele. Jurei que nunca mais deixaria ninguém chegar tão perto, até você, até a Sofia. Ele segurou a mão dela, o toque firme, mas gentil. Você me fez querer ser melhor, Lucy. Mas eu sei que meu passado ainda me persegue. Essas ligações estranhas, o carro que você disse que viu, acho que é ela, ou alguém ligado a ela. Lucy sentiu um frio na espinha. Você está dizendo que ela é perigosa? Mauro, eu tenho a Sofia. Não posso colocar minha filha em risco. Eu nunca deixaria nada acontecer com vocês, disse ele, a voz carregada de determinação. Estou lidando com isso. Contratei seguranças e a polícia está investigando. Mas eu precisava te contar tudo. Não quero segredos entre a gente. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também libertador. Lucy percebeu que, apesar do medo, ela acreditava em Mauro. Não apenas no homem rico que a tirara da necessidade, mas no homem que ria com Sofia, que lavava a louça na sua cozinha, que a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Tá bem, disse por fim apertando a mão dele. Mas de agora em diante, nada de esconder nada. Promete? Prometo, respondeu Mauro. E pela primeira vez naquela noite, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou a sala. Antes de ir embora, Mauro se abaixou para cobrir Sofia, que dormia no sofá com uma manta. Essa menina é um tesouro, murmurou. E Lucy sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela não sabia o que o futuro traria, mas naquele momento, com Mauro ao seu lado, ela sentiu que poderia enfrentar qualquer coisa. O que Lucy não viu, porém, foi o brilho de faróis do lado de fora. Um carro estacionado na rua escura. Alguém observava a casa, anotando cada movimento. E em algum lugar da cidade, Vivian segurava um telefone, com um sorriso frio nos lábios. Você acha que pode recomeçar, Mauro? Sussurrou para si mesma. Vamos ver quanto tempo esse conto de fadas dura. A manhã seguinte amanheceu, com um céu claro, como se o mundo quisesse oferecer a Lucy um momento de paz após a conversa intensa com Mauro. Ela acordou cedo, preparando o café enquanto Sofia cantava uma música inventada, dançando pela pequena cozinha. Mamãe, o tio Mauro vai vir hoje? Perguntou, segurando uma colher como se fosse um microfone. Lucy sorriu, o coração mais leve. Talvez, meu amor. Ele está bem ocupado, mas sempre dá um jeito de aparecer. Desde a noite anterior, algo havia mudado entre Lucy e Mauro. A confissão dele, embora assustadora, trouxe uma proximidade nova, uma confiança que os unia ainda mais. Mauro prometeu protegê-los e Lucy, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinha na luta. Mas no fundo, uma pontada de medo persistia. Quem era Vivian realmente? E até onde ela iria para atrapalhar a vida de Mauro? No escritório, Lucy mergulhou no trabalho, determinada a provar que merecia a oportunidade que Mauro lhe dera. Ela começava a dominar as tarefas e até recebeu um elogio de uma colega que brincou. Você tá virando a rainha das planilhas. Lucy! O momento de leveza, porém, foi interrompido quando um envelope sem remetente apareceu em sua mesa. Curiosa, ela o abriu e seu estômago revirou. Dentro havia uma foto de Sofia brincando no parque, tirada de longe, com uma única frase escrita à mão. Cuidado com quem você confia. Lucy sentiu o chão sumir. Sua primeira reação foi ligar para a escola de Sofia, aliviada ao confirmar que a filha estava segura na sala de aula. Tremendo, ela guardou a foto na bolsa e correu para o escritório de Mauro.
Quando o encontrou, ele estava ao telefone, mas ao ver a expressão dela, desligou imediatamente. Lucy, o que houve? Sem dizer uma palavra, ela entregou a foto. O rosto de Mauro endureceu, a raiva misturada com culpa. Isso é coisa da Vivian, disse a voz baixa, quase um rosnado. Ela está tentando te assustar, mas eu juro, Lucy, ela não vai tocar em você nem na Sofia. Como você sabe, Mauro? Retrucou Lucy, a voz quebrando. Ela está me seguindo, está seguindo minha filha. Eu não posso viver assim, com medo do que vai acontecer quando eu virar as costas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e Mauro a puxou para um abraço, segurando-a com força. Eu vou resolver isso, prometeu, a voz firme. Vou contratar mais seguranças, falar com a polícia. Vivian não vai chegar perto de vocês, mas... Lucy, eu preciso que você confie em mim, por favor. Ela assentiu, ainda abalada, mas o calor do abraço dele a ancorou. Naquele momento, Lucy percebeu que não queria fugir. Não de Mauro, não do que estavam construindo. Tá bem, sussurrou. Mas se alguma coisa acontecer com a Sofia, Mauro, eu nunca vou te perdoar. Ele a olhou nos olhos, a expressão carregada de determinação. Nada vai acontecer. Eu dou minha vida por vocês se for preciso. Naquela tarde, Mauro levou Lucy e Sofia para sua casa, uma cobertura ampla e elegante, mas surpreendentemente acolhedora. Sofia ficou encantada. Com a vista da cidade, correndo para a varanda, enquanto Mauro explicava como funcionava o sistema de segurança. Aqui vocês ficam seguras, disse, enquanto servia um chocolate quente para Sofia. Lucy observava, o coração dividido entre o medo e uma gratidão profunda. Mauro não era apenas o homem que a ajudara a sair da necessidade. Ele era alguém que estava disposto a enfrentar seus próprios demônios por ela e por Sofia. Enquanto Sofia desenhava na sala, Mauro puxou Lucy para um canto. Tem uma coisa que eu quero te dar, disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um pingente de prata em forma de girassol, para te lembrar que mesmo nos dias mais escuros, você sempre encontra um jeito de brilhar. Lucy sorriu, os olhos marejados, e deixou que ele colocasse o pingente em seu pescoço. Por um momento, o mundo lá fora, Vivian, as ameaças, o passado, desapareceu. Eles se beijaram, um beijo lento e cheio de promessas, enquanto Sofia, sem que percebessem, os observava da porta, sorrindo como se soubesse que algo mágico estava acontecendo. Mas, naquela mesma noite, em um apartamento luxuoso do outro lado da cidade, Vivian folheava um dossiê com fotos e documentos. Você acha que pode me apagar da sua vida, Mauro? Murmurou, os olhos brilhando com um plano que estava apenas começando a tomar forma. E no canto da mesa, um nome circlado em vermelho chamava a atenção. Sofia. Os dias na cobertura de... Mauro trouxeram uma calma aparente para Lucy e Sofia. A segurança reforçada, com câmeras e guardas discretos, dava a Lucy a sensação de que pela primeira vez ela podia respirar sem medo. Sofia, encantada com o novo ambiente, passava horas explorando o quarto que Mauro havia decorado para ela, com paredes pintadas de amarelo e uma estante cheia de livros. Mamãe, parece que a gente está num castelo, dizia, girando com os braços abertos. Mauro, por sua vez, mergulhava em reuniões com advogados e investigadores particulares, determinado a neutralizar a ameaça de Vivian. Ele mantinha Lucy informada, mas evitava detalhes que pudessem preocupá-la ainda mais. A polícia está rastreando as mensagens e as fotos, dizia, com um tom que tentava ser tranquilizador. Ela não vai se aproximar de vocês. Lucy queria acreditar, mas o peso da foto de Sofia ainda a assombrava, um lembrete de que o perigo estava mais perto do que ela gostaria. Apesar disso, havia momentos de pura leveza. Uma noite, Mauro surpreendeu Lucy e Sofia com um jantar caseiro.
Ele, que admitia ser um desastre na cozinha, insistiu em fazer panquecas, resultando em uma bagunça hilária. Farinha voava, Sofia ria até engasgar, e Lucy, tentando salvar a massa queimada, acabou com uma mancha de chocolate no rosto. "Você tá parecendo um quadro abstrato", brincou Mauro, limpando o rosto dela com um pano, os olhos brilhando de carinho. Naquela noite, enquanto Sofia dormia entre eles no sofá, assistindo a um filme de animação, Lucy sentiu algo que não sentia há anos: uma família. Mas o destino, como sempre, guardava suas surpresas. Na manhã seguinte, enquanto Lucy organizava papéis no escritório de Mauro, um homem de terno entrou, acompanhado por um dos seguranças. Ele se apresentou como detetive Almeida, da Divisão de Crimes Financeiros. "Senhora Lucy, precisamos conversar sobre o senhor Mauro", disse, com uma gravidade que fez o coração dela disparar. O detetive revelou algo que Lucy nunca poderia imaginar. Mauro não era apenas um empresário bem-sucedido. Anos atrás, antes do sequestro, ele havia se envolvido, sem saber, com uma rede de lavagem de dinheiro. Ele foi manipulado por pessoas próximas, incluindo Vivian, explicou Almeida. Quando descobriu, Mauro colaborou com as autoridades para desmantelar a operação. Foi por isso que ele foi alvo do sequestro, mas há evidências novas e precisamos da cooperação dele novamente. Lucy sentiu o chão sumir. "Você está dizendo que ele está em perigo? Ou que ele é um criminoso?" perguntou, a voz trêmula. "Não, ele não é criminoso", garantiu o detetive. "Mas Vivian está tentando usar o passado dele contra ele. Ela entregou documentos falsos, alegando que Mauro ainda está envolvido. E acreditamos que ela está por trás das ameaças contra você e sua filha para pressioná-lo a não cooperar." Lucy ficou em choque, mas uma coisa ficou clara: Mauro não havia mentido sobre Vivian. Ele apenas omitira a extensão do pesadelo que enfrentava. Quando o detetive saiu, Lucy correu para casa, onde encontrou Mauro brincando de quebra-cabeça com Sofia. "Sofia, vai pegar seu caderno de desenho, tá?", disse com um tom calmo que escondia a tempestade em seu peito. Assim que ficaram a sós, Lucy confrontou Mauro. "Por que você não me contou tudo? Sobre o dinheiro, o sequestro, a Vivian? Eu achei que a gente estava junto nisso, Mauro." Ele baixou a cabeça, a culpa pesando em seus ombros. "Eu queria te proteger, Lucy. Você e a Sofia já passaram por tanto. Eu não queria que meu passado sujo tocasse vocês. Mas eu juro, eu não sabia da lavagem de dinheiro na época. Quando descobri, fiz o que era certo. E agora, Vivian está usando isso para me destruir." Lucy respirou fundo, lutando contra as lágrimas. "Você acha que eu sou fraca? Que não aguento a verdade? Eu enfrentei a fome, a solidão, a dor de criar minha filha sozinha. Eu aguento, Mauro, mas não aguento mentira." Ele a olhou, os olhos marejados. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu te amo, Lucy. Amo a Sofia. Por isso eu vou lutar, não só por mim, mas por nós." Ele segurou as mãos dela, a voz firme. "Eu vou depor contra Vivian, entregar tudo que sei, mas preciso que você fique comigo, por favor." Lucy sentiu o peso daquelas palavras. Era mais do que uma confissão. Era um pedido para que ela escolhesse ficar, mesmo com o risco. E contra todo o medo, ela escolheu. "Tá bem", disse, apertando as mãos dele. "Mas agora é tudo ou nada. Nada de segredos." Naquela noite, enquanto Mauro contava uma história para Sofia dormir, Lucy olhou pela janela, o pingente de girassol brilhando contra seu peito. Ela sabia que o pior ainda estava por vir, mas pela primeira vez sentia que não estava lutando sozinha. O que ela não sabia era que Vivian, em um movimento final, estava prestes a jogar sua última carta. Uma que poderia mudar tudo o que Lucy e Mauro acreditavam saber um sobre o outro. A semana que se seguiu foi um redemoinho de tensão e esperança.
Mauro, determinado a encerrar o pesadelo que Vivian representava, trabalhou incansavelmente com o detetive Almeida, fornecendo documentos, e-mails e gravações que comprovavam sua inocência e expunham as manipulações de Vivian. Lucy, por sua vez, tentava manter a normalidade para Sofia, mas cada barulho na rua, cada sombra na janela, a fazia segurar o pingente de girassol com força, como se ele pudesse protegê-la do medo. Uma noite, enquanto Lucy ajudava Sofia com a lição de casa, Mauro chegou com uma expressão que misturava alívio e cansaço. A polícia prendeu a Vivian, anunciou, sentando-se ao lado delas. Ela tentou fugir, mas as provas eram sólidas. Está acabado, Lucy. Vocês estão seguras? Lucy deixou escapar um suspiro que parecia carregar anos de peso. Sofia, sem entender completamente, pulou no colo de Mauro. Você é tipo um super-herói, tio Mauro, exclamou, fazendo os dois rirem. Mas quando Sofia correu para pegar um suco, Lucy notou algo nos olhos de Mauro. Uma hesitação, como se ele ainda guardasse uma última peça do quebra-cabeça. Mauro, o que está acontecendo? Perguntou, o coração apertado. Você disse que não ia mais esconder nada. Ele respirou fundo, pegando as mãos dela. Tem uma coisa que eu não te contei, Lucy. Não é um segredo ruim, mas é grande. E eu não sabia como dizer sem mudar tudo. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com uma emoção que Lucy não conseguia decifrar. Quando eu fui sequestrado, anos atrás, eu fiz uma promessa. Se eu saísse vivo, eu ia usar minha vida para fazer a diferença. Não só com dinheiro, mas com propósito. E você, Lucy, você me mostrou o que isso significa. Ele tirou um envelope do bolso e entregou a ela. Confusa, Lucy o abriu e encontrou um documento oficial. Era a criação de uma fundação educacional, chamada Luz do Futuro, com o objetivo de oferecer bolsas de estudo para crianças carentes como Sofia. O que a deixou sem ar, porém, foi a segunda página. Lucy estava listada como cofundadora, com um fundo inicial de R$1 milhão para gerenciar o projeto. Você está falando sério? Perguntou, as lágrimas escorrendo. Mauro, eu não sei nada sobre gerenciar algo assim. Eu sou só eu. Você é tudo. Interrompeu ele, a voz firme. Você é coragem, bondade, força. Eu vi como você luta pela Sofia, como você transformou minha vida. Essa fundação é para dar a outras crianças a chance que a Sofia não está tendo. E eu quero que você lidere isso, porque ninguém faria melhor. Lucy riu entre as lágrimas, abraçando-o com força. Você é louco, sabia? Mas é o tipo de loucura que eu amo. Sofia, voltando com o suco, viu a cena e se jogou no abraço, transformando o momento em uma confusão de risadas e carinho. Mas o verdadeiro clímax veio dias depois, em um jantar que Mauro organizou na cobertura. Ele havia convidado colegas da empresa, amigos próximos e até a mãe de Lucy, que veio da cidade vizinha, os olhos brilhando de orgulho ao ver a filha tão feliz. Após o brinde, Mauro se levantou, segurando um copo de vinho. Quero dizer algo, começou, a voz um pouco trêmula. Minha vida mudou no dia em que uma mulher incrível me encontrou em um beco e me deu um pão com margarina. Ela não sabia quem eu era, mas me tratou como se eu valesse a pena. E hoje eu quero pedir a ela para dividir o resto da vida comigo. Ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. Dentro, um anel simples, com um pequeno girassol de diamantes. Lucy, quer casar comigo? O silêncio foi quebrado pelo grito de Sofia. Diz sim, mamãe! Todos riram e Lucy, com o rosto coberto de lágrimas, assentiu. Sim, Mauro, 1000 vezes sim. A festa explodiu em aplausos, mas o que ninguém viu foi o momento depois, quando Lucy, Mauro e Sofia se abraçaram na varanda, sob as estrelas. A gente vai pro mar, né? Perguntou Sofia, sonolenta. Mauro riu, beijando a testa dela. Pro mar e para qualquer lugar que vocês quiserem.
Meses depois, a Fundação Luz do Futuro lançou sua primeira turma de bolsistas e Lucy, agora noiva de Mauro, discursava com uma confiança que nunca imaginou ter. Ela olhou para a plateia, vendo Sofia na primeira fila, segurando um cartaz que dizia: "Minha mamãe é a melhor". Ao lado, Mauro aplaudia, o orgulho estampado no rosto. O passado, com suas sombras, ficou para trás. Viviane enfrentava a justiça, e Lucy e Mauro construíam um futuro que era mais do que um conto de fadas. Era real, imperfeito e cheio de amor. E em cada novo dia, Lucy sentia o peso do pingente de girassol contra o peito. Um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, a bondade sempre encontra um caminho para brilhar.